Eu acho que a gente está falando de um mundo de sonho da televisão, que a gente, às vezes, é claro, os novos programas trazem muito disso, a televisão continua sendo uma magia, mas esses programas que você faz referência, eles mexem muito com o imaginário, ou seja, a gente mergulha nas histórias que a gente vê ali. A gente estava conversando previamente e eu vejo isso muito no Geraldo. A gente começa a ouvir o Geraldo contar uma história, é como se um quadro fosse sendo montado ali junto com ele. E você, de repente, você está dentro daquela casa, dentro daquele auditório, conversando com aquela pessoa. E eu acho que é isso que a gente vai ver já no primeiro programa, porque você entrevistou um ícone da televisão brasileira, que é o Renato Aragão. E aí eu vou te fazer uma pergunta da Michele Marreira, que é do Fuxico, e ela quer perguntar para você, o que mais te impactou nessa entrevista com o Renato Aragão? Michele, eu sou amigo do Renato já há muitos anos, porque eu o conheci trabalhando em circo. Quando eu trabalhava em circo, eu comecei trabalhando em circo, limpando animais. Mas eu queria essa coisa da arte, essa coisa... E a única veia artística que eu tenho do riso, porque é difícil eu rir. Tem gente que ri, mas eu sou um cara muito sério, eu sou um cara muito para dentro, muito tranquilo. E o circo me deu essa veia artística do brincar, do riso. Tudo aquilo que eu tento fazer na televisão, do riso, eu peguei do circo. E foi no circo que eu conheci, assistindo os Trapalhões, mas quando os Trapalhões começaram a se apresentar em circos, eu conheci os Trapalhões no Circo Vostok, no Circo Orlando Orfei. Então foi lá que que eu comecei a ver quem eram os Trapalhões, porque assistir os Trapalhões já era mágico, mas ver aqueles quatro juntos no picadeiro era uma coisa tão simples, porque a coisa mais difícil de fazer na arte circense, em pintar uma tela, em escrever, em atuar, em cantar, em fazer uma composição, é o simples, é a arte do simples. É a coisa mais linda e difícil de fazer em televisão, é o simples. Então, Michele, quando eu vi o Renato, eu falo para ele, é como se fosse um grande filme. Aquele moleque pobre que via nos Trapalhões uma esperança. Eu via no Didi tudo aquilo que eu queria ser, de um dia chegar na televisão, de um dia trabalhar na televisão. Quando ia para o cinema, fica aquelas filas longas, que os filmes eram lançados em novembro, dezembro, aquilo era um presente. Então, foi uma ternura ver o Renato. É uma mistura. Então, passava na minha cabeça o Renato no circo, depois vendo ele nos Trapalhões, naquelas cenas com os três. Uma emoção. Não dá para dividir os dois, não dá para ser um só, eu estava junto com o Renato. E às vezes eu ficava olhando para ele assim, Celso e João, e eu ficava meio perdido, que não tem como. É como se fosse, você fica, é uma anestesia que você toma, que você fica olhando para ele com tanta delicadeza, com tanto amor, que você fala, meu Deus, aí fala, vai Geraldo, pergunta agora a pergunta que você quer. Então, era o menino entrevistando o Renato.